Olá, galera vascaína, olá, gigante vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido, amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, o segundo boletim de informações dessa quarta-feira, dia de jogo, né? Vamos falar, galera, trazer informações sobre a venda da SAF, né? Que está bem avançada. Vamos falar sobre contratações, galera. Vamos falar sobre Thiago Mendes, né? O que estão fazendo, né? Com o clube, com o jogador e o clube Vasco da Gama. E vamos falar também, pessoal, sobre o jogo de logo mais, né? Daqui a pouco, Audax e Vasco da Gama pelo a quarta partida da fase de grupo da Sul-Americana. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, e deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos, galera, espalhada aí por todo o Brasil. Para você que não me conhece, sou o Rafael Matos, galera, e você que está chegando agora, que não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, seu joinha aí, e aí você está ajudando um vascaíno, galera, alagoano, arretado. Galera, vamos falar, né, trazer informações sobre a venda da SAF do Vasco, né? Semana passada, final da semana passada, houve uma reunião entre diretores do Vasco da Gama, diretores, né, do Marcos Lamáquia e pessoas ligadas à ENCAP lá dos Estados Unidos. Houve uma reunião para fazer uns acertos aí, o que está demorando mais a venda da SAF é só, galera, uns ajustes, né, porque a ENCAP ainda continua com os 31% da SAF do Vasco, e isso aí está se acertando, galera, e eu creio, né, que as coisas estão andando aí no a vapor, e logo logo isso estará certo, a venda estará concretizada, né, e logo logo o Marco Lamarca está assumindo 90% aí da venda da SAF, galera. Falta pouca coisa e acho que antes de terminar esse mês, claro, acho que vai acontecer, né, a transição da venda da SAF, galera, de 90% da venda da SAF. Tá ok, galera? Galera, agora vamos falar, galera, sobre contratações, né? Sabemos que contratações e negociações, né, sabemos que o Vasco vem trabalhando em silêncio, né, para trazer jogadores agora na janela do meio do ano, a partir de junho, julho, né? E, galera, o Vasco vem sondando jogadores, né? Sondando jogadores. Aí a gente sabemos aí que o Vasco sondou vários jogadores durante a primeira janela, do início do ano, e o Vasco vem sondando e observando vários jogadores, como eu já notifiquei aqui, já noticiei aqui várias vezes, né? Como Fabinho, Cebolinha, Roger Guedes, Vitor Sá, Gregory, Wallace, Arboleda, sondou esses e vários jogadores aí, galera. Mas tem dois jogadores que estão tendo força, cara, no Vasco, são dois crias da casa, que é o Evander e o Gabriel Peck. São dois jogadores que querem voltar a jogar no futebol brasileiro, né? O Evander, que joga lá no Cincinnati, né, dos Estados Unidos, e na Liga MLS. O Evander, cara, é destaque, tá há muito tempo jogando lá. Evander é um jogador que foi destaque, é destaque lá. O único jogador brasileiro que fez 44 gols na Liga MLS. Jogador, cara, muito habilidoso, um meia, e o Vasco está precisando do meia, que já foi pontuado, né? O Vasco precisa de um zagueiro, um meia, um centroavante, um atacante pela lateral esquerda, lateral direito. Cara, o Vasco tá aí, né, correndo atrás para trazer de 6 a 8 jogadores para essa temporada, para o final dessa temporada, para disputar os campeonatos aí que estão em andamento. E, cara, o Evander, numa entrevista, né, como ele é vascaíno, numa entrevista ele falou que quer voltar a jogar no futebol brasileiro e no Vasco, galera. Já foi procurado pelo Flamengo, já foi procurado pelo Palmeiras, mas ele quer voltar a jogar futebol brasileiro, mas quer jogar no Vasco, que a intenção dele é voltar para o clube onde o projetou. E também aí, galera, vem o Gabriel Peck, né? O Gabriel Peck também, que foi destaque o ano passado lá, jogando no Los Angeles Galaxy, jogou bastante bola, fez bastante gol, deu bastante assistência, né? E continua fazendo isso nessa temporada. A temporada passada, o Gabriel Peck foi destaque lá, cara. Destaque mesmo, fez bastantes gols, muitas assistências e continua fazendo isso, né? Então, os dois jogadores querem voltar, galera, querem voltar a jogar
no futebol brasileiro, porque aí tem mais destaque, né, para quem sabe uma possível seleção, né, na próxima Copa do Mundo. É isso que eles querem. O futebol dos Estados Unidos, né, não dá tanta visão, então eles querem voltar a jogar no Brasil e querem voltar para o Vasco, jogar no Vasco. Então o Vasco está conversando com esses jogadores que podem vir como por empréstimo, uma opção de compra no final do contrato. O Evander falou que é apaixonado pelo Vasco, é o clube que ele projetou. O Gabriel Peck também não se fala, são dois cria da colina ali. E esses jogadores querem voltar e o Vasco está conversando, o Admar Lopes conversando aí com os empresários desses jogadores, com o próprio staff dos jogadores aí. E que bom que eles querem voltar a jogar no Vasco, cara. O Vasco o projetou, como projetou o Ryan e outros jogadores aí, cara. Andrei Santos e outros. Esses jogadores são apaixonados pelo nosso clube querido e amado, como nós somos, né? Como os torcedores são. É um clube que, cara, é apaixonante mesmo. Galera, agora vamos falar sobre o Thiago Mendes, cara. Essa novela do Thiago Mendes, o Thiago Mendes foi absorvido, cara, no dia 30, e agora, né, a Procuradoria achou pouco, né, porque ele foi absorvido, quer voltar atrás, porque quer punir o jogador, cara. Punir o jogador e o clube, que isso aí, cara, pra mim, velho, é uma palhaçada, uma coisa dessa, né? Como é que absorve o jogador e agora vão voltar atrás para querer punir, porque querem punir o jogador? Isso deixa a diretoria revoltada, dos torcedores, cara. Thiago Mendes é o nosso capitão, o cara quase quebrava as pernas do Thiago Mendes lá, o cara não levou nenhuma punição. O jogo contra o Corinthians lá, o primeiro tempo, o juiz, né, o árbitro, deu três cartões para o Vasco, só no primeiro tempo. O Corinthians bateu demais. E aí, na zona mista ali, depois que terminou o primeiro tempo, o Thiago Mendes foi, cara, reclamar. Claro que o jogador tem um direito de reclamar, ele é o capitão, tem o direito de reclamar. E aí, a arbitragem lá achou que o Thiago Mendes criticou a arbitragem e foi o STJD, no dia 30, naquela ocasião, achou que não era. Agora voltar atrás, cara, isso aí é só para prejudicar, tanto que naquele jogo tiraram o Thiago Mendes do jogo, cara. Deram uma pancada no cara e que o cara não voltou mais para o segundo tempo. Aquilo ali foi uma maldade sem tamanho. E aí, para prejudicar o jogador e prejudicar a equipe, cara, tem coisa que a gente não entende aí. O Corinthians teve uma punição de jogar 2 partidas sem torcida. Não funcionou porque jogou contra o Vasco com torcida, com 35 mil torcedores. E aí, cara, cadê a punição para o Corinthians? Como acontece aí com o Flamengo e Fluminense aí, que trocou as datas dos jogos aí da Libertadores. E aí, cara, como é que pode uma coisa dessa acontecer? E não dá em nada isso, não dá em nada. Agora, quando é contra o Vasco, cara, aí acontece muita coisa, punições, tudo. Isso é horrível, a organização do futebol brasileiro aqui. Tá? E das arbitragens, cara, sei lá, velho, sei não. Galera, agora vamos falar sobre o jogo de logo mais, né, daqui a pouco, né, entre Audax e Vasco da Gama, né, o Audax italiano e Vasco da Gama. O Vasco já se encontra, né, desde segunda-feira que se encontra lá no Chile, né, em Santiago. O Vasco fez o treino ontem, preparatório, fez o ajuste, né? Daqui a pouco, às 19 horas, está entrando no campo. A transmissão será pela Paramount TV. O Vasco, cara, foi com o time reserva, né? E 10 garotos da base, garotos bons, que o Renato tá de olho em alguns, como o Ramon Rick. E isso aí, cara. O Avelar também, que são grandes jogadores. Tem o Zuccarello, que esses jogadores podem entrar aí durante, se não entrar de primeiro, mas pode entrar durante, como titular, pode entrar durante o jogo aí no segundo tempo. E foram jogadores considerados reserva do Vasco, né? Como PH, Cauã Barros, que levou o terceiro cartão, que está fora do jogo contra o Atlético Paranaense, o PH também, cara. Foi o Nuno Moreira, né? O Spinelli, vários jogadores jogadores como esse, cara. O Vasco for escalar o time hoje, é muito melhor do que o Audax italiano do Chile, muito melhor, cara, muito melhor mesmo, né? E
com certeza o Vasco hoje, eu acredito, o Vasco vai ganhar esse jogo de 2-0, cara. Sinceramente, vai ser 2 gols de Spinelli. Galera, e a possível escalação de hoje será o Fusato no gol, né? Será o Fusato no gol, o PH na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Alan Saldívia, né? E Freitas na, na zaga. Como volante, né? Primeiro volante, o Cauã Barros, e ali na meia do campo ali pode vir o JP e o Tietê. Na frente, Nuno Moreira pela lateral esquerda e Marino Nestroza na lateral direita e Spinelli centralizado. Marino Nestroza vai ter mais uma chance, que Marino Nestroza depois chegou no Vasco, cara, não sabe para que veio, tem uma chance a mais, porque, cara, se o Marino não mostrar futebol hoje, fica difícil, cara, difícil, né, dele continuar no Vasco. O jogador custou 30 milhões dos cofres do Vasco e não está fazendo nada, as chances que estão pegando não está aproveitando. E dessa vez, cara, eu não sei, pode ser que, sei lá, o Vasco aí empreste esse jogador aí, faça um empréstimo aí com opção de compra, porque se ele continuar assim, cara, tá difícil de Marino Nestroza continuar, a torcida tá que não aguenta mais com esse jogador, toda vez que entra, não faz nada, cara. E aí, no meio do campo, aí tem as opções também, o auxiliar técnico do Renato pode entrar com o Zuccarello ali no lugar do Tietê, pode entrar o Ramon Hicks ali no lugar do JP também. Vamos ver qual vai ser a escalação de logo mais. Aí a gente só sabe em cima da hora, porque agora não solta mais as escalações antes. Galera, esperamos que seja um bom gol, um bom jogo, né? O Vasco, cara, precisa ganhar aí, porque ele vai ficar como já é, né? Líder do grupo G, mas com a vitória ele vai a 7 pontos e pode ficar próximo da classificação para as oitavas de finais, galera. Galera, para vocês, uma ótima tarde a todos, um bom jogo para todos. Como eu já falei, o jogo vai ser transmitido pela Paramount TV, né? Que vai rede fechada, TV fechada, mas e a gente vamos torcer para o nosso Vascão da Gama, né? Vasco é para quem acredita, galera. Um bom jogo a todos. Tchau.